Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, claro, vamos levar muito conteúdo e muita informação para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu peço a sua companhia. Hoje é sexta-feira, dia 15 de julho, metade do mês já foi e o Expresso União já está no ar. E eu já começo o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente nós estamos sendo transmitidos também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. Aí depois você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Viu como é muito simples? Pois está aí. Fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 65.379 novos casos de Covid-19 em 24 horas aqui no Brasil. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 297 mortes por complicações associadas à doença nesse mesmo período. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, que foi divulgada na noite de ontem. De acordo com a pasta, o Mato Grosso do Sul, como vem sendo recorrente, não atualizou os dados sobre óbitos nesse boletim. Com essas novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante toda a pandemia já soma 33.142.158. E o total de óbitos chegou a 674.779. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a autorização da aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. A aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na última quarta-feira, dia 13. A aprovação foi unânime. Todos os diretores da agência votaram de forma favorável à autorização da aplicação. A Anvisa ainda informou que para a avaliação desta nova indicação para o imunizante contra a Covid-19, analisou e buscou todos os dados disponíveis sobre a vacina e seu uso em crianças. A autorização da aplicação da vacina foi pedida pelo Butantan à Anvisa no dia 11 de março deste ano. O Instituto solicitou uma alteração na bula da Coronavac para que ela também fosse recomendada para crianças de 3 a 5 anos. Na ocasião, a Anvisa informou que consideraria pontos como segurança e eventos adversos identificados, ajuste de dosagem da vacina e fatores específicos dos organismos das crianças em fase de desenvolvimento. Atualmente, além da população adulta, o imunizante está liberado para crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos. E o Ministério da Saúde divulgou ontem uma nota técnica para orientar as equipes de atenção primária à saúde sobre a varíola dos macacos. O documento informa sobre as características clínicas da doença, procedimentos a serem adotados na triagem e os tratamentos adequados. Aos profissionais da saúde é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual. Ao paciente é recomendado o isolamento. O Ministério recomenda ainda a divulgação ampla das informações pelos gestores locais e as secretarias de saúde. E a PEC do piso salarial para a enfermagem foi aprovada na Câmara dos Deputados. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC que estabelece o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A proposta segue para promulgação. De acordo com a relatora, deputada Carmen Zanotto, o objetivo da PEC é evitar que novos pisos sejam questionados na Justiça, com o argumento de vício de iniciativa. O projeto de lei de autoria do senador Fabiano Contarato prevê piso mínimo inicial para enfermeiros no valor de R$ 4.750.
O projeto aguarda para ser enviado à sanção após o Congresso encontrar fontes de custeio para sua efetiva aplicação. Pelo texto da PEC, a remuneração mínima passa a ser paga nacionalmente por serviços de saúde públicos e privados. No caso dos demais profissionais, o texto fixa 70% do piso salarial dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiras. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm até o fim do ano em que for sancionada a PEC para adequar a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, para atender aos valores estabelecidos para cada categoria profissional. E agora a gente vai falar sobre um dado preocupante. Um levantamento mostrou que o número de mortes maternas no Brasil é 35% maior que o anunciado oficialmente. O estudo inédito feito entre os anos de 2019 e 2021 tratam da quantidade de mortes de mulheres com idade entre 10 e 49 anos. Os óbitos aconteceram durante a gestação, na hora do parto ou no resguardo, que ocorre depois do nascimento do bebê. De acordo com o Observatório Obstétrico Brasileiro, esses dados não são contabilizados pelo Ministério da Saúde. Isso por eles não fazerem parte de um dos principais grupos de morte materna da Classificação Internacional de Doenças, CID. A hipertensão arterial, conhecida também como eclâmpsia, é a morte materna obstétrica que ocorre com mais frequência. Através do estudo, foram examinadas declarações de óbito que indicava a morte de gestantes puérpera de até 42 dias e que não fizeram parte das informações oficiais. As mortes em decorrência de embolia pulmonar, infecções, cardiopatias, além de outras, foram excluídas dos dados de morte materna. O Observatório Obstétrico Brasileiro usou como estudo informações oficiais e não oficiais, além de ter analisado também o Sistema de Informações sobre Mortalidade SIM, que é ligado ao Ministério da Saúde. Dentro dos dados estão também as mortes de mulheres com idade entre 10 e 49 anos que aconteceram no resguardo atrasado, que ocorre de 42 dias a 1 ano depois do parto e que não constam nos dados do Ministério da Saúde. De acordo com o observatório, em 2019, o número de mortes representava 55,3%. Em 2020, houve um aumento e passou para 77,9%. Em 2021, chegou a 107,4%. Diante desse cenário, o Brasil ainda está longe de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é de 30 mortes por 100 mil até 2030. O Ministério da Saúde usa os espaços causa básica e momento da morte para separar as mortes maternas no sistema de informações sobre mortalidade. Para compreender melhor as informações importantes da área, o Observatório Obstétrico Brasileiro disponibilizou uma nova plataforma para mostrar resultados a partir de análises responsáveis de dados públicos que trata da saúde obstétrica no Brasil. E terminou na última quarta-feira o prazo para a apresentação de recursos, visando uma nova análise do diploma que foi apresentado para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos. Terminou nesta quarta-feira o prazo para a apresentação de recursos, visando a nova análise do diploma que foi apresentado para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira. O resultado da primeira etapa da segunda edição desse ano foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira no dia 8 de julho, data em que teve início o período para a apresentação de recursos que devem ser feitos por meio do sistema Revalida. A primeira etapa do Revalida 2022.2 está prevista para o dia 7 de agosto em 8 cidades brasileiras: Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. E, gente, como de costume, o inverno vem acompanhado pelas quedas nas temperaturas e com o nascer do sol após as 6 horas da manhã.
Essas condições são comuns com a chegada da estação em algumas regiões daqui do país e podem afetar inclusive o sono e o despertar das pessoas. A pouca luz atinge o denominado relógio interno e o frio possibilita dormir melhor à noite devido à redução da temperatura corporal, que é parte da fisiologia do sono. O inverno diminui os dias e as noites se tornam mais longas, e o funcionamento desse relógio tem a ver com essa variação de luz. Essa é uma dica para o cérebro compreender quando é dia e quando é noite, deixando a pessoa mais sonolenta no período noturno. De acordo com o Instituto do Sono, quando uma pessoa desperta às 6 da manhã no verão, já está claro e o corpo reage melhor. Assim, o cérebro entende mais rapidamente que o dia começou. Já se a mesma pessoa acorda no mesmo horário no inverno e ainda está escuro, o cérebro não compreende que é o momento de despertar. Isso acontece porque o hormônio do sono, a melatonina, é descarregada ao longo da noite ou no escuro. Por exemplo, se um indivíduo acordar no período do inverno no escuro, a substância vai dizer para ele que ainda é noite e que não é o momento para despertar. O sono biológico humano tem influência da diminuição da temperatura para acontecer. Por isso, biologicamente, é preferível dormir no frio. O ideal para o adormecimento humano é que os termômetros estejam em aproximadamente 18 graus. Mas a pessoa precisa estar bem protegida do frio e em local propício para dormir. Para não enfrentar dificuldades ao acordar, o Instituto do Sono recomenda que assim que despertar, o indivíduo se exponha à luz e ligue o rádio ou a TV. Com isso, o cérebro compreenderá que o dia começou. O café também pode ser um grande aliado, desde que seu consumo não seja exagerado, pois se ingerido com frequência ao longo do dia, pode tirar o sono à noite. O Instituto também faz um alerta para pessoas com doenças do coração de modo geral, ansiosas, com hipertensão ou arritmias. Nesses casos, elas devem ter o cuidado redobrado com o consumo de bebidas que estimulam, como por exemplo, o próprio café. E mais uma vez eu afirmo que juntamente comigo e com toda a nossa equipe, é claro que você pode fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Esse mesmo que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você aí de casa prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar desde sugestões de pauta até denúncias, elogios, enfim, toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para uma breve pausa, mas fica aí que depois do intervalo eu trago muita informação para você aí de casa. Já já eu estou de volta. E estamos de volta com o nosso Expresso, falando que o Senado Federal prorrogou a Lei de Incentivo ao Esporte até o ano de 2027. O Senado Federal aprovou em votação na última quarta-feira o projeto que prorroga a Lei de Incentivo ao Esporte até 2027. O texto também eleva os limites para dedução no imposto de renda dos valores destinados a projetos desportivos e paradesportivos. A matéria segue agora para a sanção do presidente da República. A sessão contou com a presença de atletas e ex-atletas para pressionar a votação da proposta pelos senadores. De acordo com o relatório do senador Romário, empresas poderão utilizar das deduções anuais ao imposto de renda e inclui escolas dos ensinos fundamental, médio e superior como captadoras de recursos. A atualização da lei foi apoiada pelos senadores e ex-atletas Romário e Leila Barros, além do líder do governo Carlos Portinho, que intermediou o acordo com o Ministério da Economia. A senadora Leila destacou no discurso em defesa da proposta que a lei de incentivo tem sido importante para o desenvolvimento e a manutenção do esporte no país. O projeto de lei afirma que as novas regras entram em vigor a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte a uma eventual aprovação e sanção do projeto.
E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos benefícios. Na noite da última quarta-feira, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos benefícios em 2 turnos. A proposta não sofreu alterações em relação à enviada pelo Senado. São previstos ao total de 41,25 bilhões de reais para ampliar o Auxílio Brasil, que passa a ter um valor mínimo de R$ 600 para cada família, e do Auxílio Gás, além da criação de subsídios a caminhoneiros e taxistas. Do total de recursos aprovados, 26 bilhões de reais serão destinados ao Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, o acréscimo de R$ 200 às famílias contempladas pelo programa terá início em agosto, passando assim de R$ 400 para R$ 600. Além do acréscimo de R$ 200 do auxílio, a PEC prevê a ampliação de outros tipos de subsídios à população. No caso do Auxílio Gás, serão destinados 1,5 bilhão de reais para contemplar o valor pago a cada 2 meses aos cidadãos contemplados com benefício. Já o programa Alimenta Brasil, que compra a produção da agricultura familiar e destina a entidades socioassistenciais, escolas e creches, entre outros equipamentos públicos, terá um acréscimo de R$ 500 milhões. São compras de até R$ 12 mil por ano de cada família produtora. Os motoristas também serão incluídos na lista de benefícios. Os caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas receberão R$ 1.000 mensais. Já os motoristas de táxi cadastrados até 31 de maio de 2022, mediante a apresentação do documento de permissão, terão direito a R$ 200 mensais após regulamentação da forma de pagamento. O texto base da PEC foi aprovado na última quarta-feira em segundo turno por 469 votos a favor, 17 votos contra e 2 abstenções. E influenciado pelo cenário internacional e pela aprovação da emenda constitucional que amplia benefícios sociais, o mercado financeiro teve mais um dia de nervosismo nesta quinta-feira. O dólar chegou a se aproximar de R$ 5,50, mas a alta perdeu força ao longo do dia. O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,43, com uma alta de 0,51%. A moeda norte-americana teve um dia tenso, chegando a ser vendida a R$ 5,48 na máxima do dia, que foi por volta das 10h30 da manhã. No entanto, a cotação desacelerou após declarações de diretores do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, que arrefeceram o mercado. Falando em política, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou o sistema de registro de candidaturas aos partidos. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou aos partidos políticos o sistema de registro de candidaturas que será utilizado pelas legendas nas eleições de outubro. A partir do dia 20 de julho, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos que vão disputar os pleitos estão liberadas. Após a formalização das candidaturas, as legendas vão enviar à Justiça Eleitoral as atas dos eventos e os pedidos de registro. Durante a reunião, os técnicos do tribunal fizeram a demonstração prática de utilização do sistema para os 60 representantes de partidos e federações que compareceram ao evento. E o Congresso Nacional derrubou vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, à lei de redução do ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A votação ocorreu nesta quinta-feira. Com essa derrubada, a União precisa compensar estados pela perda de arrecadação imposta pela limitação do teto do imposto. Com o novo formato, agora a União vai ter que cobrir dívidas onde ela já havia sido apontada como a garantidora. Dessa forma, o Tesouro vai compensar as perdas estaduais. E a Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, a proposta de emenda à Constituição que limita o número de recursos que podem ser apresentados ao Superior Tribunal de Justiça.
A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 13, a proposta de emenda à Constituição que limita o número de recursos que podem ser apresentados ao Superior Tribunal de Justiça. O texto vai à promulgação. O STJ é composto por 33 ministros e é responsável por uniformizar o entendimento sobre a legislação federal brasileira. A Corte é também a instância que analisa recursos de processos de tribunais de justiça e tribunais regionais federais. A PEC acrescenta um dispositivo na Constituição para filtrar a possibilidade em que um recurso pode ser apresentado ao STJ. O texto já havia sido aprovado pela Câmara em 2017, mas foi alterado pelo Senado e, por isso, precisou ser novamente analisado pelos deputados. E o uso de câmeras no fardamento de policiais militares aqui do Ceará está cada vez mais próximo de se tornar uma realidade. Ontem, o comandante-geral da corporação, Coronel Márcio de Oliveira, nomeou uma comissão interna para a elaboração de um estudo técnico que deve subsidiar o processo da compra desses aparelhos de gravação. O grupo, que é formado por 5 oficiais, tem um prazo de 30 dias para apresentar os resultados da pesquisa de mercado. As informações constam no boletim do Comando Geral da Polícia Militar do Ceará. E a Secretaria de Política Econômica aumentou a estimativa de crescimento do Brasil no ano de 2022. A Secretaria de Política Econômica, órgão ligado ao Ministério da Economia, aumentou a estimativa de crescimento do Brasil em 2022 de 1,5% para 2%, de acordo com o boletim macrofiscal divulgado nesta quinta-feira. Para 2023, o boletim mantém a aposta de que o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, crescerá 2,5% na comparação com o dado final de 2022. Para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a previsão da equipe econômica caiu para 7,2% em 2022, contra 7,9% da projeção feita em maio. Para o ano que vem, o patamar foi de 3,6% para 4,5%. De acordo com a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o indicador usado para corrigir o salário mínimo, aposentadorias e despesas do governo, caiu de 8,1% para 7,41%. Para o ano que vem, a estimativa passou de 3,7% para 4,86%. E você que é daqui da capital deve conhecer a tradicional Avenida Monsenhor Tabosa, né, gente? Muito conhecida por suas lojas e por ser um dos polos comerciais aqui de Fortaleza. Pensando em impulsionar o comércio local nesse mês de julho, a Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa está realizando um bazar. Um dos pontos turísticos mais famosos de Fortaleza, a Avenida Monsenhor Tabosa, realizará seu 6º bazar neste fim de semana. Música ao vivo, feira gastronômica, disco e artesanato compõem a programação. Além disso, lojas estarão ofertando produtos com descontos que podem chegar até 70%. Márcia Oliveira, que é presidente da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa, fala da importância do evento. O Bazar da Monsenhor Tabosa é um evento que é muito aguardado pelos lojistas, pelos fortalezenses também, até pelos turistas, né? Ela já está no calendário de eventos, já está consolidada, é a nossa 6ª edição. Então, ele é muito importante para rodar a nossa economia, para girar, né? Uma forma da gente renovar nossos estoques. Márcia dá detalhes do que as pessoas podem encontrar e como identificar os lojistas participantes. Pode encontrar tanto de comércio como serviços, né? Nós temos lojas de moda praia, calçados, roupas femininas, masculinas, infantil e serviços, muitos salões de beleza, pet shop, temos cafeteria, supermercado. Então a Monsenhor Tabosa hoje ela é um leque de serviços e produtos. Todas as lojas que estão participando do bazar, elas estão adesivadas como loja participante. Sassá Abdon, um dos participantes do bazar, nos conta há quanto tempo participa e o quanto isso representa para suas vendas. Olha, eu tenho essa loja há 30 anos, já é o 6º ano que nós participamos dos bazares da Avenida Monsenhor Tabosa. Olha, minhas vendas foi 100% nos dias dos bazares na Avenida Monsenhor Tabosa. O empresário enfatizou ainda a margem de desconto ofertada.
Olha, nós temos 20, 30, 40, até 70% de desconto nós temos nas peças selecionadas. E nós temos também um desconto progressivo. Como é o desconto progressivo? O cliente compra 6, 8, 10 peças, nós temos esse leque para oferecer para ele. O objetivo é difundir a potencialidade deste tradicional corredor comercial e turístico de Fortaleza, incrementar a circulação de pessoas da capital e turistas e potencializar as vendas. É isso, gente. O Expresso de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima sexta, um ótimo começo de final de semana. E amanhã eu estou te esperando para o nosso Expresso do Sabadão, tá bom? No mesmo horário de sempre, hein? Te aguardo. Tchau, tchau.